pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Aqui o nosso objetivo é aprender com o erro, mas de uma maneira leve e de uma maneira divertida. Sabe aquela história de fazer do limão uma limonada? Então é isso que a gente vai fazer e é o que a gente faz toda semana aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, nice to meet you. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Thaisa, eu sou uma professora de idioma há alguns anos, e o nosso objetivo, então, é tornar o aprendizado o mais leve possível. É fazer do limão uma limonada e também a gente aprender de uma maneira leve. Se você ainda não assistiu aos últimos episódios, é só você voltar aqui no canal, procurar pelos episódios. Se você este é o seu primeiro episódio, seja bem-vindos. Espero você nos demais. Aqui, cada semana, a gente traz uma história engraçada para a gente aprender. Bom, o erro, pessoal, ele é algo muito importante, né? A gente entender que a gente pode errar sim, e que o erro vai acontecer, e que o erro é comum acontecer. O objetivo nosso aqui no podcast é tornar esse erro, né, algo leve, algo passível de acontecer, mas tornar esse erro algo mais leve no nosso processo. Bom, na semana passada, nas semanas anteriores, trouxe algumas situações vivenciadas por mim e por algumas amigas. Esta semana, eu vou contar uma história de um brasileiro que já mora nos Estados Unidos, já está fazendo o intercâmbio, já vivencia uma experiência lá, e que cometeu um erro de interpretação de palavra. Na verdade, ele confundiu os significados da palavra. O que a gente vai falar, né? Ele confundiu o português com o inglês, basicamente, tá? Bom, o que é essa situação? Ele trabalha numa fazenda e o patrão perguntou se ele possuía um notebook. E ele disse, né, como resposta para o seu patrão, que ele só possuía apenas um tablet. Bom, se essa conversa acontecesse aqui no Brasil, todo mundo teria se entendido. Mas ela tem um problema quando acontece no inglês. E é isso que eu vou te mostrar agora. Na verdade, não é com o tablet o problema. A questão é com o notebook, entre o português e o inglês. Vamos lá, então? Qual foi o erro, então, cometido por esse rapaz? O que a gente chama de notebook aqui no Brasil são os nossos laptops, né? Os computadores pessoais, esses computadores leves, que a gente consegue carregar de um lugar para o outro. Então, aqui no Brasil, a gente tem os notebook, que são os que a gente consegue transportar, e os desktop, que são aqueles computadores de mesa. Ok, isso no português é tranquilo. Porém, o que acontece? A palavra notebook, em inglês, é caderno. Caderno, esses cadernos que levamos para as aulas, que escrevemos nossas anotações, cadernos. Então, caderno é notebook. Mas, Thaisa, então, o computador pessoal, né? O computador pessoal é o laptop. Então, vamos dar uma olhadinha nas pronúncias, né, das palavras para a gente, antes da gente falar um pouquinho, né, resumir a história. Então, a gente tem aqui o notebook. Veja que a primeira sílaba é a sílaba tônica. Notebook. E a gente tem o laptop. O computador pessoal. Então, qual foi o erro, né, de compreensão desse rapaz? Quando o chefe perguntou para ele a respeito do notebook, ele estava perguntando sobre um caderno, se ele tinha um caderno. E o que ele entendeu? Ele entendeu computador pessoal. Então, se o chefe quisesse dizer computador pessoal, ele teria dito laptop. O que vai ficar da nossa aula de hoje? Né? Muitas palavras, isso vai acontecer na língua, quando a gente pensa na língua portuguesa e na língua inglesa, algumas palavras elas vão parecer
aquilo que a gente conhece na língua portuguesa, e às vezes não vão ser. Então, no caso, né, de notebook, a gente está falando de caderno. E laptop, a gente chama, então, o nosso computador pessoal. Se você gostou desse conteúdo e se por um acaso você já confundiu estas duas palavras na língua inglesa, coloca aqui embaixo para mim. Se você quer participar, quer contribuir, quer trazer a sua história, alguma história engraçada ou alguma história que de repente te marcou, onde você aprendeu alguma coisa na língua inglesa, aqui embaixo nos comentários tem um e-mail para você mandar a sua história e eu entro em contato com você e a gente conversa sobre a sua história, para quem sabe a sua história está aqui e nos ajudar. Pessoal, vejo vocês então na semana que vem. Um beijo para vocês e até mais.